Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Nessa terça-feira da presença, terça-feira na presença de Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Pode aumentar um pouquinho mais. Abra no Salmo 91. Salmo de número 91. Salmo de número 91. Nós leremos somente os 4 primeiros versículos, os versos. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Essa é a palavra de Deus. Você pode fechar os olhos por um instante? Senhor, Espírito Santo, nós estamos hoje aqui na tua presença, na tua casa, e nós queremos te louvar, te exaltar pela tua bondade, pelo teu amor, pelas misericórdias do Senhor em nossa vida. Pai, muito obrigado porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. As tuas misericórdias se renovam todos os dias e elas são a causa de não sermos consumidos. O Senhor está aqui nesse lugar, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor é onipresente e está com cada um que está participando desse culto, louvando o Senhor em casa ou qualquer outro lugar. O Senhor é maravilhoso e onipotente para manifestar o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua majestade. Então toma os nossos ouvidos agora, toma a nossa mente, toma a nossa percepção, a nossa atenção, para que a gente possa agora compreender, para que nós possamos agora, Senhor, ter atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco de maneira tão simples, tão clara, tão objetiva, através dessa tua palavra, nesse Salmo 91, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você puder continuar com a Bíblia aberta, somente esses 4 primeiros versículos que nós lemos, esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Por todos nós. Esse salmo é muito comum as pessoas deixarem aberto a Bíblia nesse salmo, imaginando que isso possa trazer algum tipo de proteção. Ele é conhecido como o Salmo da proteção, né, por muitos. Mas esse salmo, que é o Salmo 91, o Salmo 90 é um salmo de Moisés, é uma oração de Moisés. E o Salmo 91, e em muitas Bíblias pode estar escrito assim, oração de Moisés, né? Mas não há uma certeza absoluta que esse Salmo 91 é um salmo de Moisés. Mas muitos estudiosos
acreditam que esse salmo é um salmo escrito por Moisés, cantado por Moisés. E se a gente pensar que foi Moisés que o escreveu, ele faz todo sentido realmente, né? Por tantas coisas que aconteceram com Moisés e tantos desafios que esse homem de Deus passou. Mas a gente começa a ler o Salmo 91, e realmente o Salmo 91 vai falar sobre como a gente pode estar seguro na presença, como a gente pode estar seguro diante de Deus. Segurança é uma das coisas que mais afeta o nosso coração, não é verdade? Não só aquela segurança de estar seguro, né, diante dos revides de alguém, mas a segurança que nós precisamos ter no dia a dia. Por que a gente fica tão ansioso? Por que a gente se torna tão amedrontado? Por que a gente tem tantos dilemas no coração? Porque de alguma forma nós somos atingidos pelo medo, pela insegurança, por coisas que prendem o nosso coração, por coisas que afetam a nossa alma. E se eu perguntar para você agora, qual é o lugar mais seguro nessa terra? Qual é o lugar mais seguro na terra? Qual é o lugar mais seguro? Se você pudesse se refugiar, se nós tivéssemos um grande conflito, qual é o lugar mais seguro? Pode ser um conflito psicológico, emocional, pode ser um conflito físico. Aí você pode imaginar agora qualquer um deles. Mas qual é o lugar mais seguro que você pode encontrar na face dessa terra? Talvez você, diante da iminência de um ataque, você se refugiaria onde? Talvez na sua casa, né? Você se refugiaria num lugar onde tem armas, as forças armadas. Ali poderia trazer alguma segurança para você. Mas a Bíblia vai mostrar, a palavra de Deus vai nos mostrar que o lugar mais seguro não são nesses lugares. O lugar mais seguro é a presença de Deus. Está aí na palavra de Deus. Está aí na palavra do Senhor. Não é só uma segurança que te traz, né, física, porque você pode tentar se assegurar de todas as maneiras. A gente faz isso, né? As casas são muito bem cuidadas e você tem que fazer isso mesmo. Gera proteção, né, na sua casa. Você coloca cercas, você coloca câmeras, você coloca todo tipo de aparato para que o ladrão não venha te importunar. Mas mesmo assim a gente não tem tantas garantias, porque pode acontecer um infortúnio, pode acontecer que sejamos surpreendidos. Você pode procurar o lugar mais seguro aparente nessa terra, mesmo assim ele pode ser atacado, porque nós não temos a segurança total. Mas a Bíblia vai dizer, esse homem de Deus, ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que se abriga onde o Altíssimo mora, onde ele está, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então a gente vai perceber aqui que há segurança em Deus. Onde é que está a tua segurança? Está na tua conta bancária? Está na tua casa? Está no que você fez? A gente sabe que tudo isso pode ruir, tudo isso pode acabar. A nossa segurança não está na nossa saúde aparente que nós temos, não é isso? Quantos de nós, quantas vezes estamos assim, né, tão saudável, e aí de repente a gente tem uma notícia.
um diagnóstico que não nos favorece, e aí o mundo todo, né, os nossos pés, o chão se abre e a gente fica sem chão. Mas a Bíblia vai mostrar e vai nos dizer, queridos, que se existe um lugar onde nós devemos nos assegurar e segurar o nosso coração e ter segurança, é na presença de Deus. Porque o dinheiro pode passar, a saúde pode em algum momento se perder, a nossa segurança humana que nós construímos pode ser falível, mas a Bíblia vai dizer que Deus, o Altíssimo, o Senhor, o El Elyon, aquele que está acima de tudo, Ele é o nosso abrigo. Então a Bíblia vai falar assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo aqui, usando uma expressão muito importante, falando assim, que se nós queremos ter segurança na nossa vida, nós precisamos tê-la e na presença de Deus, porque essa segurança reside em permanecer na presença do Altíssimo. O salmista está dizendo: aquele que permanece, aquele que faz do Altíssimo, do Senhor, não só um lugar de visitação, onde você vem, onde você vai, em vez em quando, mas você faz da presença do Altíssimo um lugar permanente. Então, você pode descansar. E é tão importante que a expressão bíblica aqui, queridos, é que nós precisamos habitar. A expressão bíblica é que Deus está nos chamando para nós termos no esconderijo, na vida com Deus, no relacionamento, na solitude, no lugar onde ninguém se vê, onde ninguém vê, onde não é um lugar de espetáculo, um lugar onde todos estão enxergando, mas é no esconderijo, é no lugar da separação, é o lugar onde você pode estar tete a tete com o Senhor, é o lugar onde você deve estar se refugiando, permanecendo, onde o seu coração se abre para Deus. A parte mais importante do cristão é aquela que somente Deus vê. Então permanecer nos fala de encontrar segurança, aconchego na presença do Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes Deus habita no meio da congregação. Amém? Você sabe disso? A Bíblia diz que Deus habita no meio da congregação. Quando nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo de Deus se move no meio da igreja, e Deus toca as nossas vidas, Deus move através das canções, da palavra, da oração, porque há uma maneira de Deus fazer no meio do seu povo, quando a congregação está junto. Mas especialmente nesse salmo, quando o escritor está falando, escrevendo, ele está dizendo de alguém que em meio a tantas coisas, ele se refugia para estar sobre a sombra do Altíssimo. Ele se refugia sozinho para encontrar no Altíssimo relacionamento, para ter no Altíssimo relacionamento, para ter no Senhor refúgio para o seu coração, para permanecer na presença de Deus e encontrar ali na solitude do seu coração refrigério para a sua alma. Como é que eu posso fazer isso? Eu faço isso quando eu me coloco diante de Deus. Eu faço isso quando eu não estou só na multidão, porque amanhã, daqui a pouco, quando a gente sair daqui, nós vamos sair do meio da multidão
e você vai ser convidado para estar a sós. A nossa fé, a nossa vida com Deus não acontece só nas multidões, não acontece só quando nós estamos juntos, embora isso tenha um papel muito importante, mas ela acontece quando nós estamos firmes, permanecendo, quando nós estamos buscando a Deus sozinhos. Então aquele que habita, aquele que se coloca, aquele que permanece na presença de Deus, que cultiva um relacionamento. Para isso, queridos, nós precisamos regar esse lugar de habitação, esse lugar de permanência da presença de Deus, na presença do Altíssimo. Nós precisamos fazer isso com oração, precisamos fazer isso com a palavra no nosso coração. Nós precisamos separar tempo na nossa vida diária, tempo na nossa própria agenda, para que nós possamos ter algo sério com o Senhor. No esconderijo existem muitos tesouros preciosos que Deus tem para você. Sabia, queridos, que muitas vezes a gente perde muito de Deus porque a gente não vai no esconderijo, a gente não vai no secreto, a gente não acessa, e aí que não tem nada a ver com o que o mundo está dizendo, mas a palavra mesmo. A gente não consegue permanecer o nosso coração na presença de Deus, para que Deus fortaleça o nosso coração, para que Deus ministre no nosso coração, para que Deus traga segurança para a nossa alma. Porque nós não conseguimos perceber, então a gente fica muito aflito. Quando a gente não vai no esconderijo do Altíssimo, quando a gente não acessa, quando a gente não chega, não se debruça na solitude da vida, diante do Senhor em oração, na palavra, diante do nosso relacionamento pessoal com Deus, a gente se torna muito vulnerável. Já percebeu isso? Aí as notícias deixam a gente muito aflito. As palavras de alguém mexem muito com o nosso coração. A gente se torna facilmente manipulado, porque a gente não consegue ouvir a voz do nosso Senhor. Quando o escritor fala aqui, ele usa 4 nomes de Deus. E o primeiro nome que ele usa de Deus é El Elyon, aquele que está acima, aquele que está sobre todas as coisas. Então ele está dizendo, aquele que habita no esconderijo daquele que está acima de todas as coisas. O nosso coração é terreno, o nosso coração é sorrateiro, o nosso coração é ansioso, mas aquele que habita no esconderijo, aquele que se abriga no Altíssimo, aquele que faz do Senhor o seu abrigo, aquele que está acima de todas as coisas, ele consegue ter alento para o seu coração. Ele consegue perceber que mesmo diante das dificuldades, das coisas que a vida se propõe, Deus está cuidando dele. Deus está sobre ele. Que nós muitas vezes perdemos o controle, ou não? Sim ou não? Como a gente perde o controle? Irmãos, é de Deus você perder o controle. Sabia? É de Deus você e eu perdermos o controle. Sabe por quê? Porque a gente é pequeno. E muitas vezes quando nós perdemos o controle, é Deus trabalhando na nossa vida, para a gente depender mais dele. Que a gente não controla tudo, mas quando a gente perde o controle, quando as coisas, esse tipo de controle que eu estou falando já é outro, quando nós somos surpreendidos, então nós abrigamos o nosso coração naquele que está acima de todas as coisas. Eu quero convidar você nessa noite a cultivar um relacionamento mais pessoal com Deus. Porque essa
terça-feira da presença de Deus. Na presença de Deus, nós temos tudo que nós precisamos. Na presença de Deus, nós não só sentimos algo gostoso, que às vezes as pessoas acham que a presença de Deus é só sentir algo gostoso. Não. A presença de Deus traz segurança para o seu coração. A presença de Deus traz paz para a sua alma. A presença de Deus traz direcionamento para você. Por isso que é tão importante você e eu fazermos do Senhor morada. Porque quando nós fazemos dele morada, a presença dele é permanente, nós fazemos isso. Nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com o Senhor. Então todas as coisas que acontecem, que podem tentar abalar o nosso coração, nós sabemos que essas coisas podem acontecer com a gente. Mas quando nós temos comunhão com Deus, nosso coração fica sossegado, porque sabemos que Deus, nosso Deus, está acima de todas as coisas. E que Ele não perde o controle da existência e muito menos da sua vida. Que talvez hoje você e eu possamos estar passando um dia mal, um dia mais difícil, um período mais difícil. Mas Deus nunca nos deixou. Deus nunca nos desamparou, então nós podemos acessar a Deus através da oração. Precisamos cultivar aqui, queridos, um jardim. Precisamos falar de buscar a presença de Deus. Precisamos colocar nosso coração diante do Senhor. Então aquele que habita, aquele que se esconde, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Mas a Bíblia vai dizer também que nós fazemos isso, né? Já falei um pouco aqui pela oração, pela súplica, pelo acesso da palavra de Deus ao nosso coração. Mas a Bíblia vai dizer assim: e descansa à sombra do Todo-Poderoso, que faz do Senhor o seu lugar de permanência, tanto no esconderijo quanto na sombra, e descansa. Quero fazer uma pergunta para você: você vive descansado? Você descansa no Senhor? Porque a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sua sombra descansa. Como é que está a sua alma hoje? Como é que está o seu coração hoje? Como é que está a sua vida agora? Nós temos descansado na presença de Deus? Ou nós estamos vivendo cansados, sobrecarregados com o sol escaldante dessa vida? Irmãos, por que a gente está tão cansado? Se nós temos descanso em Deus. Por que a gente está tão sobrecarregado? Eu estou falando, não estou falando só de um cansaço físico, você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando de um cansaço emocional, eu estou falando de um cansaço espiritual, eu estou falando de muita gente que está até esgotado, que não encontra muitas vezes mais motivação na vida, que está querendo jogar tudo, né, a toalha. Se nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e aí quando fala assim, a Bíblia fala: descansa à sombra do Todo-Poderoso. E aqui é o segundo nome de Deus, é o Shaddai, aquele que tem todo o poder. Ele é o Leão, ele está acima de tudo, mas ele é o Shaddai. Eu e você somos limitados, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Se nós muitas vezes estamos sobrecarregados, cansados, não conseguimos muitas vezes andar, estamos assolados pela vida, pelas coisas, a Bíblia está dizendo que nele nós podemos descansar. Por que você está tão cansado, querido?
Por que você está sobrecarregado se você tem um Deus tão poderoso? Uma expressão aqui que a gente não gosta de falar nem de ouvir, né? À tua disposição. Nós temos um Deus poderoso à tua disposição. Não à disposição para fazer o que você quer, mas um Deus que habita no esconderijo, que derrama sobre o teu coração sossego, paz e traz descanso para a tua alma. Essas tribulações, os acúmulos, as provações na caminhada da vida nos faz sentir tentados a olhar para trás e ao mesmo a desistir diante dos desafios que nós temos. Diante de tantos fatores que nós temos, que a vida nos faz, muitas vezes nós questionamos até as verdades que para nós antes já eram conhecidas, como a grandeza de Deus. As pessoas também estão esgotadas e sem vigor, não sabem mais o que fazer. E se você talvez hoje aqui entrou cansado mesmo, cansado, você sabe o que eu estou dizendo para você. Não é só cansado fisicamente, porque cansado fisicamente você fica, dá uma boa dormida, né? E amanhã você está zero bala. Não é desse tipo de cansaço que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de outro tipo de cansaço. Você pode estar cansado porque você tem enfrentado uma luta muito grande na sua casa, sua família, seu casamento, ou com seus filhos. Você pode estar cansado porque você tem enfrentado lutas muito grandes até com as suas finanças. Mas sabia que você tem um Deus tão disponível para mim, para você, que pode ser acessado todos os momentos, e nós temos todos os recursos que nós precisamos ter nele, e podemos descansar à sombra do Todo-Poderoso, porque quando o sol quente bate, isso pode nos machucar, a sombra do Todo-Poderoso vem para te proteger. Você entendeu isso? Você entendeu que naqueles dias mais difíceis, nos momentos que você acha que não tem mais forças, o Senhor vai lá e te protege? E não só faz isso, mas eu não quero só falar que Ele te protege, eu quero dizer para você principalmente, é que na presença dEle nós temos isso todo dia, toda hora. Você não precisa chegar no último momento, no último caso, na última instância, para depois recorrer a Deus. Você pode fazer isso no princípio, no começo, agora. Chegar diante do Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai, e falar: Senhor, eu quero descanso para o meu coração. Agora a Bíblia diz também, diz do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Onde é que você tem se refugiado? Onde é que você tem se refugiado? Qual é o lugar que você tem buscado refúgio, querido? Qual é o lugar que você tem buscado refúgio para o seu coração? É no conselho de outros? São nos remédios que são importantes, mas não é isso. Isso muitas vezes gera fuga no nosso coração. A gente vive em fuga de Deus, buscando coisas onde não há refúgio claro para o nosso coração. Qual é o lugar onde você se protege, onde você recobra as suas forças? O salmista recobra as suas forças no Senhor, em Deus. Se você está cansado hoje, sobrecarregado ou exausto, Deus é o nosso refúgio. Tu és o meu refúgio. Ele pode dizer ao Senhor, e aqui a expressão é Yahvé, Jeová, e toda vez que fala de Yahvé, fala da aliança, do compromisso de Deus conosco, o nosso compromisso com Deus. Então o salmista está dizendo assim:
esse que habita no abrigo do Altíssimo, esse que busca no Senhor refúgio para o seu coração, ele pode dizer, mesmo que ele está sendo afetado, ele pode dizer ao Senhor, ao Deus da aliança, ele está dizendo: eu conheço Deus, eu conheço, Senhor, eu sei que as lutas que eu passo, não significa que Deus me deixou. Eu sei que as aflições que eu estou experimentando não significa que Deus virou as costas para mim. Sabe por quê? Porque Deus fez um compromisso comigo, e eu tenho um compromisso com Deus. O meu Deus, Yahvé, Jeová, fez uma aliança com Israel, fez uma aliança com o seu povo. E quem é que fez aliança conosco na cruz do Calvário? Jesus, querido. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário, de uma vez por todas, para fazer a nova e eterna aliança, de maneira que eu e você, quando estamos andando na vida, estamos cobertos agora, não mais só por algo momentâneo, mas pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue do Cordeiro nos protege de todo mal, de toda palavra, de toda seta, de toda investida contra a nossa vida. Tudo aquilo que se levanta contra nós. Onde é que você se refugia? Vinde a mim todos vocês. Vinde a mim vocês cansados, sobrecarregados. Onde é que você recobra as suas forças, seus sonhos, seus planos? Onde é que você recobra as suas energias? Onde é que você recobra? O mundo pode recobrar isso em outros lugares ou tentar, mas nós que estamos aqui nessa noite, nós que confiamos no Senhor e temos no Senhor o Senhor a nossa força e a nossa fortaleza, nós recobramos em Deus. Sabe o que significa isso? Significa que muitas vezes que você está assim, sem saber o que fazer, às vezes cansado, você chega diante do Senhor, o Criador, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai recobrar as suas forças. Esses dias a minha filha perguntou assim: pai, por que todo dia quando a gente ora você fala assim, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs? Porque eu acredito nisso na palavra. Eu acredito que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e elas são a causa da gente não ser consumido. Isso significa que muitas vezes quando você está assim, já dormiu assim, cansado, bem cansado mesmo, cansado não só fisicamente, mas pensando assim, eu não queria nem acordar. Já dormiu assim? Quem já dormiu assim? Já dormiu assim? Mas aí, no outro tempo, no outro dia, você foi animado. E você pensou assim, mas espera aí, ontem eu fui dormir tão cansado, tão exausto, eu não queria nem fazer, mas hoje eu estou me sentindo bem. É que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ele recobra as suas forças, a sua esperança, Ele recobra você, Ele mostra o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, trabalha no seu coração de forma invisível. Refaz a sua alma, o seu coração, a sua existência, porque na presença dEle nós temos forças, vitalidade necessária para prosseguir. Eu quero terminar aqui para a gente orar. E a palavra diz assim: Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. Essa expressão aqui é como se fosse uma águia protegendo os filhotes
não é? É uma mãe, é algo assim bem materno mesmo, né? Ele cobrirá com as suas penas, ou seja, protegerá você, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. A fidelidade do Senhor não muda. A nossa pode mudar, mas Deus não muda. Deus nos abriga sobre as suas asas, mas Ele também nos fornece as suas armaduras, para que nós não sejamos atingidos por qualquer intento maligno ou coisa que o homem possa articular contra nós, ou o próprio Satanás. Queridos, o sangue de Jesus está sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor te protege, o Senhor cuida de você. Mas a Bíblia vai nos falar que Ele nos coloca armadura para que nós possamos lutar a luta de cada dia. O Senhor nos livra das ciladas e armadilhas contra nós. Isso pode acontecer, mas os laços do passarinheiro você não vai cair. É armadilha. Você sabia que muitas armadilhas, irmão, se a gente tivesse uma visão espiritual, né? Quantas coisas Deus nos livra. Quantas coisas Deus nos tira na nossa frente, que nós muitas vezes como humanos cairíamos facilmente, mas Deus é tão misericordioso que não deixa os nossos pés cair no laço do passarinheiro. Quantas vezes você vai fazer um negócio aí que não é bom para você, de repente, do nada assim, você acha que é do nada, acontece alguma coisa, ou você começa a sentir uma perturbação dentro de você. Você começa a sentir como diz o mineiro, um trem esquisito. E aí você já não consegue mais assinar aquele negócio ou fechar aquele negócio. Você acha que é o quê? Você acha que está acontecendo o quê? Deus está livrando seus pés, meu querido. Deus está livrando você. Assim como Deus coloca a paz, que é o árbitro, dentro do nosso coração para você ter liberdade de fazer alguma coisa, Ele também coloca a perturbação dentro de você para não fazer. E às vezes as pessoas chegam, pastor, mas qual é a vontade de Deus? Eu falo assim, olha, a vontade de Deus está na palavra, é boa, perfeita e agradável. Mas uma coisa que a Bíblia diz é que se você não tem que fazer alguma coisa, você vai sentir uma perturbação muito grande. Você está conectado, você está entendendo, né? Está orando, está buscando. Mas você pode sentir uma paz muito grande, é a resposta de Deus também. Mas você tem que estar orando. Então Ele livra os nossos pés. Qual é o lugar mais seguro para estar nessa terra? O lugar mais seguro é ir permanecer na presença do Altíssimo. O Altíssimo está aqui nessa noite. O El Shaddai está aqui nessa noite. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Deus pode curar, Deus pode tocar, Deus pode transformar o seu casamento, Deus pode libertar. Será que as mãos do Senhor se encurtaram, o braço do Senhor de maneira nenhuma? O Senhor pode fazer todas as coisas, Ele é o Shaddai. Deus tem um compromisso com você, uma aliança que Ele fez com você. E Ele está aqui para manifestar a sua glória, esse Deus Criador, Elohim. Faz todas as coisas, protege o nosso coração. O que você está? Onde é que nós precisamos buscar hoje? Na presença. Na presença. Onde é que nós devemos buscar? É na presença.
O fogo pode vir contra você, mas não vai te queimar, porque o Senhor está cuidando de você. Os intentos, flechas, podem vir contra você, mas não vai te alcançar, porque o Senhor está contigo. Pode entrar, pode vir. Eu queria que você ficasse em pé.